interessante, meus irmãos, quando a gente olha para os pregadores antigos, os reformadores, os puritanos, e eles falavam muito de pecado, falavam muito da ira de Deus, falavam muito dos atributos de Deus, mas não somente do atributo do amor, do atributo da bondade, do atributo da misericórdia, mas principalmente o atributo da ira de Deus. Deus não apenas, meus irmãos, é amor, mas Deus também é fogo que consome. Deus, ele se ira, e quando ele se ira, a ira dele é santa, a ira dele é justa, a ira dele, ninguém pode dizer que a ira dele é igual à nossa ira, igual à nossa indignação. Todos nós, quando nos indignamos pelas coisas mais justas possíveis, lá no fim de tudo aquilo, Deus sabe que aquela nossa ira, ela está misturada com pecado, ela está misturada com orgulho, com vaidade, com alguma coisa errada, mas a ira de Deus não. A ira de Deus é uma ira justa, é uma ira verdadeira. Ele se ira por causa do pecado. Deus está irado, Deus está indignado, e tanto Ele está indignado, meus queridos irmãos, que a demonstração da sua ira e do seu amor, nós podemos contemplar naquela cruz, na cruz do Calvário. Você vê um Deus que não condescende com o pecado, um Deus que não alisa o pecado, mas pune o seu próprio Filho no nosso lugar. Diziam alguns historiadores antigos, teólogos antigos, por que Deus não somente perdoou? Por que Deus não somente perdoou um povo sem sangue, sem morte? Quem diz isso é porque não conhece o caráter de Deus, é porque não conhece a santidade de Deus, um Deus que foi ofendido, um Deus implacável, que tanto pode tocar a alma do homem, quanto o corpo do homem, que pode fazer o homem perecer no inferno eternamente. Desse texto, não há nada que mantenha os ímpios um só momento fora do inferno, que não seja a boa vontade de Deus. Vou repetir, não há nada, absolutamente nada, que mantenha os ímpios um só momento fora do inferno, que Deus não lance o ímpio hoje ou amanhã no inferno. Ele só não faz isso, só não fez isso ainda com alguns, porque muitos já estão lá, por causa da sua boa vontade. Somente por causa disto, tão somente pela graça dele, que hoje aqueles que brincam com Deus, que zombam de Deus, que vivem como se Deus não existisse, como se fossem ateus, como se fossem deuses, só não são lançados no inferno, porque a boa vontade de Deus não permite. Não falta poder para Deus para lançar os ímpios no inferno, não falta. Você já parou para pensar que por mais que você seja a imagem e semelhança de Deus, por mais que o incrédulo, ele tenha sido criado à imagem e semelhança do Senhor, ele não é nada diante de Deus. Ele é menor do que aquela formiga, ele é menor do que aquele verme diante do Senhor. Quem é ele diante de Deus? Deus é aquele, meus amados irmãos, como eu já disse no início dessa mensagem, que tanto pode tocar no teu corpo, tirando enfermidade e colocando enfermidade, como também Ele é o Deus que pode tocar na alma do homem. Veja, meus irmãos, que Deus, ao lançar alguém no inferno, Ele vai mostrar a sua justiça, a sua retidão, e nada vai poder livrar você da mão do Senhor, as suas obras, o seu dinheiro, o seu status, qualquer coisa que você venha fazer, meu irmão, nada vai te livrar das mãos desse Deus. Deus é onipresente, a presença dele está no céu, a presença dele está na terra, e a presença de Deus também está no inferno. Mas a presença de Deus no inferno não é uma presença graciosa, não é uma presença onde os raios de luz entram naquele lugar da graça do Senhor. Ali é a ira do Senhor. Você consegue entender isso? Você consegue entender que quando Cristo estava na cruz, densas trevas caíram sobre a terra, 6 horas de profunda escuridão, ao ponto dele falar: Deus meu, por que me abandonastes? Gente, aquilo foi impactante, aquilo foi sério.
túmulos foram abertos, pessoas saíram no meio da rua. Aquilo foi extremamente sério, a ira de Deus caindo sobre o filho. Agora imagine a ira de Deus caindo sobre uma pessoa eternamente. Você acha que Deus manda o sol para o ímpio com alegria para ele viver? Você acha que Deus manda a comida para ele comer com muita fartura? Não, é um desprazer para Deus. Porque nós lemos nessa noite que o ímpio, ele é inimigo de Deus. Ele não é amigo. Não é amigo. Amigo de Deus são aqueles que foram justificados pela fé em Cristo. Só é amigo aquele que está em Cristo. É amigo porque Cristo veio reconciliar. E o pior inimigo do homem não é o diabo, não é o homem, mas é Deus. O pior inimigo do ímpio é Deus, porque quando ele morrer, meu irmão, ele não vai querer dar de cara com esse Deus que está irado, e ele não pode se firmar em nada, porque ele desprezou Cristo enquanto esteve aqui. Ele amou os deleites do mundo enquanto esteve aqui. Ele preferiu a mocidade, os namoros, as festas, tudo dentro desse mundo, mas não foi até Deus, não foi até Cristo, porque Deus está irado. Deus fala: arrependam-se, sejam batizados em nome de Cristo e recebam o dom do Espírito. Arrependam-se para que a ira de Deus não venha sobre vocês. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa.